E o meu marido que tentou me... para poder ter condições de ter uma vida mansa que ele tanto sonhava e não tinha condições. Eu casei com 19 anos, completamente contra a vontade dos meus pais. A minha mãe, ela é professora de faculdade e o meu pai é médico. Então, para eles, era muito importante que eu me formasse primeiro, que eu tivesse uma carreira consolidada, né, antes de me casar. E porque também, naquela altura, os meus pais, eles já conheciam a fama do alecrim dourado. Enfim, eu escutei? Não, porque senão eu não estaria aqui contando essa história. Fui lá, me casei, tudo muito bonitinho, no civil, na igreja, de vestido de noiva. O meu sonho de princesa estava sendo realizado. Os meus pais, mesmo contra a vontade deles, eles me deram um apartamento porque a gente não tinha onde morar. E no início é aquilo, né? Tudo é flores. No início, ele trabalhava de gerente de vendas na indústria farmacêutica. Então, querendo ou não ganha muito mal. Só que não ganhava o suficiente para o nível de vida que ele queria ter. Queria usar perfumes super caros para o que ele ganhava, sendo que naquela época só ele trabalhava, eu estava estudando. E para vocês terem uma ideia, os meus pais pagavam a minha faculdade, porque só o salário dele para poder manter a casa, pagar a minha faculdade não era suficiente. Os meus pais, eles sempre quiseram investir no meu futuro. E aí ele queria perfumes super caros, roupas de marca, das mais caras o possível. E aí ele via a condição de vida dos meus pais, ele queria ter a mesma condição de vida, só que ele não parava para olhar no passado deles, o quanto eles se esforçaram, o quanto eles trabalharam, o quanto eles economizaram no momento certo para ter esse futuro. Não, ele queria pular todas as etapas e já ir para o topo. Por exemplo, meu pai e a minha mãe, eles fazem questão de viajar para o exterior pelo menos uma vez no ano, e ele queria ir também, sendo que eu não era formada. E eu dizia, amor, só você trabalha, calma, quando eu formar, a gente vai construir também aí, né, o nosso patrimônio, a gente vai chegar no nível deles, né, trabalhando muito, com muito esforço, a gente vai ter condições. Ai, mas eu quero aproveitar a vida enquanto eu ainda sou jovem, eu não quero ficar esperando tanto, os seus pais têm condições. E eu falava, amor, o dinheiro deles é deles. E aí ele vivia reclamando que ele tinha vontade de ir nos mesmos eventos que os meus pais. Porque, tipo assim, cara, a gente se casou, a vida dos meus pais é deles e a nossa é nossa, né? Eu não queria estar ali na sombra deles. E aí um dia, de tanto ele reclamar, o meu pai convidou a gente para um desses eventos, que seria uma confraternização de médicos, os médicos do hospital que ele trabalhava. E aí, beleza, a gente foi. Quando a gente chegou lá, o meu alecrim... Gente, os olhos dele pareciam uma criança quando chega num parquinho, quando olha aquela montanha-russa enorme, chegava a brilhar. Com os médicos ali, com a comida, com a bebida boa, sabe? E nisso, o diretor do hospital do meu pai, um senhorzinho que tinha idade de ser o meu avô, ele ficou muito encantado comigo. Tanto que ele ficava me elogiando, falando de mim pro meu pai. E assim, não querendo me achar... Mas não só esse senhor ficou encantado comigo, como grande parte dos colegas do meu pai que estavam ali. Porque, tipo, também, gente, eu tinha 20 anos, novinha, bonita. A maioria dos médicos que estavam ali eram mais senhores, né? E aí, esse senhorzinho, ele começou a falar das coisas que ele tinha, dos imóveis que ele tinha, de tudo, sabe? Da condição financeira dele. E o meu marido cresceu os olhos. E ele teve a coragem de falar assim pra mim que era bom se eu tivesse coragem de enrolar com ele pra ele poder bancar a gente, sendo que eu não ia precisar ter relação com ele, porque provavelmente ele não conseguia mais, porque ele já era um senhorzinho de idade. Gente, quando ele me falou aquilo, eu senti um nojo tão grande, não pelo senhor, mas pelo ato que ele estava propondo, o meu próprio marido entregando a esposa assim de bandeja. Eu falei assim pra ele, cara, eu pensava que você me amava, mas amar de verdade, você ama é o dinheiro, né? E aí eu fiquei com muita raiva, fui lá despedir dos meus pais e fui embora pra casa. E eu fiquei muito chateada com ele, muito. Passei uns dias sem conversar com ele. Só que eu fui tão burra, que ele veio me pedir perdão, falando assim que tinha bebido um pouco mais, que não sabia o que estava dizendo, que ele jamais ia aceitar eu ficar com outro homem.
que dinheiro nenhum no mundo me comprava, que eu era o bem mais precioso dele. E eu, querendo dar uma chance pro nosso casamento, perdoei ele, né? Eu achei que realmente fosse a bebida, porque a gente quer medir o caráter do outro pelo da gente. Eu jamais teria coragem de propor uma coisa daquela pra ele, então eu achei que seria recíproco. Mas aí passou o tempo, eu já tava deixando aquilo no passado, porque, tipo, eu não tocava no assunto, ele também não, ele tava trabalhando. Até que um dia minha mãe me liga e fala assim: Maitê, corre aqui em casa que seu pai tá passando mal. E eu corri pra cá. Quando eu cheguei aqui, meu pai tava mal, sabe? Não sei nem explicar pra vocês a forma que meu pai tava. E ele virou pra mim e falou assim: minha filha, eu não acredito que você fez isso. Eu nunca deixei te faltar nada e você fazer uma coisa dessa. E eu fazer o quê, pai? Meu pai me vira o notebook dele e fala: isso aqui, minha filha. Gente, vocês não têm noção. O cara de pau, o cachorro, o canalha do meu então digníssimo marido, tirou umas fotos minhas e ele fez como se fosse um banner, me colocando à venda mesmo, e mandou nos e-mails dos colegas do meu pai, tipo, me oferecendo à venda mesmo. Cara, eu senti tanta vergonha do meu pai que naquela hora eu comecei a chorar, mas tipo assim, não em pensar que o meu marido tava me usando de moeda de troca pra ter a vida que ele queria ter, sabe? Não em pensar isso, mas em pensar que o meu pai tava pensando aquilo de mim. Porque, tipo assim, a gente sempre se respeitou tanto. Então eu chorei, e aí quando eu parei, eu respirei fundo e eu fui explicar pro meu pai: pai, infelizmente o senhor estava certo, infelizmente eu não deveria ter me casado nem tão cedo e nem com aquela pessoa, porque aconteceu isso e isso e isso. Meu pai se levantou, me deixou aqui e foi bater lá no AP que a gente morava. Chegando lá, meu pai disse que falou assim pra ele: arruma as suas coisas e sai daqui. E ele sem entender o que estava acontecendo. Meu pai: arruma as suas coisas e sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. E aí diz meu pai que ele não queria sair porque, segundo ele, ele tinha direito no apartamento, já que ele era o meu marido. Só que o que ele não sabia é que aquele apartamento estava no nome da minha mãe e não no meu. Ou seja, ele não tinha direito algum a não ser arrumar as trouxinhas dele e sair fora. Enfim, a gente se separou, claro. Eu sofri durante um tempo, porque a gente namorava desde os meus 16 anos, ele tinha sido meu primeiro namorado, mas com o tempo passou e a decepção foi tão grande também que ela me ajudou a curar aquele amor mais rápido. Hoje eu tenho 27 anos, formada, já atuo na minha área, moro na casa dos meus pais, tô trabalhando muito, tô crescendo com o meu esforço e eu não pretendo sair daqui nem tão cedo. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, já tentei finalizar esse vídeo 1 milhão de vezes e todas as vezes que eu vou finalizar, eu não sei nem que opinião dar em relação a essa história, de verdade. Então, eu acho que pra terminar logo, né, pra finalizar logo esse vídeo, eu vou deixar a opinião aqui pra vocês, vou jogar a bola pra vocês, tá? Deixa a sua opinião aí nos comentários, só que lembre-se bem, gente, com muito respeito, o respeito é a base de tudo, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim você me ajuda muito e também te custa nada, né? E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.